Boa tarde. Essa é a nossa aula das turmas do 7º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Anésia da Costa Chaves. Hoje é 10 de junho. A nossa aula dessa trilha, que começou no dia 4, né, logo um dia após o feriado, que era para ter sido no dia 3, mas 3 era feriado, e vai até hoje como trilha. Porém, como a próxima trilha só vai ser postada na quinta-feira, vocês têm como fazer muitas atividades ainda, ok? Vamos compartilhar a tela aqui com vocês. Esse mês nós vamos falar sobre esportes. Os esportes, eles agora, com a nova BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ou seja, onde todos os professores se baseiam para fazer os seus planos de aula, suas aulas, é nesse Plano Nacional Comum Curricular, tá? Base Nacional Comum Curricular. Nele, nós começamos a dividir as categorias dos esportes. Os esportes em várias categorias, tá? E para quem já... Levanta a mãozinha aí, quem já acessou o portal e já viu o que se trata, de que esportes nós estamos falando. Deixa eu ver aí. Levanta a mãozinha, clica na mãozinha. Professora? Oi. É que minha mãe, hoje é meu primeiro dia de aula de educação física. Porque eu estava viajando, aí eu tinha saído da escola. Aí, minha mãe foi lá na escola e pegou a senha do portal, tem? Aí, ela foi e perdeu a senha e amanhã ela vai lá na escola. Às vezes, o número é sempre padrão. Eu vou perguntar, me manda mensagem também, eu estou no grupo, é só me chamar no privado, para eu falar com você. E aí você, Ronela, é sua mãe ou é você? É minha mãe. Meu nome é Maria Clarice. Tá. Então, Clarice, quando você... Normalmente as senhas são as mesmas, tá? E aí eu vou confirmar se eles estão sempre fazendo as mesmas senhas e vou te avisar, porque se for, basta lembrar o nome que foi colocado, que aí o login é mais diferenciado. Normalmente se usa o nome de vocês. Mas vamos lá. Compartilhar aqui a tela com vocês. 7º ano, né? Professora? Oi. Eu vou pedir para minha tia para ela acessar o portal do aluno, tá bom? E se a senhora puder, pode mandar o link do portal do aluno para minha mãe e a minha mãe manda para cá para eu acessar também o link daqui para não perder a aula. O celular da minha tia dá, tá? Tá, mas aí você tem que ver a questão que eu te falei, da senha e do login. Você disse que a senha e o login não estavam funcionando, né? Então eu vou redefinir, que fala lá, redefinir senha e Não, login. mas aí não funciona, tem que ser com a senha da escola para redefinir. O que eu posso fazer por você é entrar em contato com a escola e saber se eles podem fazer isso ou se a sua mãe tem que ir lá na escola para fazer, entendeu? Isso eu posso fazer por você. Tá bom, muito obrigado. Nada, mas me manda uma mensagem lá, fala, oi, professora, sou eu, aquele assunto, Ok. tá bom? Então, estão vendo a tela, né? Sim. Pronto. Então, aí já falei que nós vamos falar de esportes. A unidade temática nós vamos falar de esportes de precisão e de marca. No caso de precisão, é o golfe que o 7º ano vai trabalhar. E de marca é o atletismo, sendo que nós vamos falar sobre os arremessos, porque dentro do atletismo tem outras atividades, ok? Ao final dessa trilha, você vai precisar ter experimentado e fruído esses esportes. O que é fruir? É aproveitar, né? Praticar um ou mais esporte, então você vai fazer, mesmo que não seja ir lá num campo de golfe, porque, por exemplo, Paragominas não tem um campo de golfe, mas você pode inventar uma brincadeira parecida para realizar, ok?
planejar e utilizar estratégia, né, para solucionar os desafios técnicos, táticos dos esportes. Também propor e produzir alternativa, que é o que eu falei, né? Vocês vão fazer as alternativas para poder participar. Eu vou deixar aqui sem mostrar as letras. Como eu falei para vocês, a divisão dos esportes. Olha só o tanto de classe de esporte que nós temos. Esporte de invasão, que é quando um time invade a área do outro. Esporte de rede, quando cada um fica do seu lado da rede. Esporte de campo e taco, onde as pessoas têm que usar o taco para rebater uma bola, certo? Professora, está travando. A minha bateria, que já está começando a diminuir. Como é que está aí? Já carregou tudo? Senhora jogando golfe? Mas acho que eu termino de fazer isso aqui antes. Tá. Oi? Eu posso mandar um vídeo jogando golfe? Isso, eu vou explicar o que é que vocês vão me mandar ao final da trilha, combinado? Ok, Você já joga golfe? Já foi jogar alguma vez? eu acerto direto aquele buraco. Ah, mas é um campo oficial ou é um mini golfe? Aqui na minha tia tem até tipo um terreno aqui, então eu jogo aqui, bato o taco e acerto toda hora no buraco. Ah, tá certo. Depois tu me manda, então, as imagens aí. Ok. E aí, nós temos também os esportes de combate, que são as lutas. Melhorou a travação aí? Eu botei na tomada, talvez agora melhore. Já estava bom. Tá. Os esportes de combate são os de luta. Os de marca, você tem que alcançar uma marca. Tá? Os de precisão, você tem que acertar um. Não. Oi. Tô achando que é a pessoa que tá travando. Minha professora, foi para mim. Oi. Alguém queria falar ainda alguma coisa? Então, vamos lá. Aí, o desafio é responder essas duas questões. Esporte de marca é aquele em que o objetivo é invadir o campo do adversário e marcar gols, atingir o melhor resultado, combater o oponente utilizando golpes, rebater uma bola utilizando taco. Qual é a letra que está correta? A letra A. Eu acho que é a letra A. Invadir o campo é marca? Olha o tipo de esporte que tem lá em cima. Esporte de marca. Eu tenho que atingir Uma marca. uma marca. Bem, professora. O melhor resultado. Então, qual é a letra que eu vou marcar? B? Letra B. E quais são as características do esporte de precisão? Letra A, acertar um alvo parado ou em movimento. Letra B, acertar um alvo somente parado. Letra C, acertar e correr em direção ao alvo. E letra D, acertar um alvo parado ou em movimento ou também aproximar-se desse alvo. É a questão D? Não. B de bola? É a questão... Ah, tô dizendo. Alternativa A, não. É a C? Também não. É a D. A D, É a D. Presta atenção que ela está mais completa, tá? Porque o alvo pode ser parado ou em movimento, e ele tem, às vezes, só que se aproximar do alvo. Ele não precisa entrar no alvo ou bater no alvo. Ele basta ele estar próximo, como é o caso da bocha e de um outro jogo no gelo, que eu esqueço o nome, que é das Olimpíadas de Inverno, que a pessoa vai, parece passando uma vassourinha assim, para um círculo. Eu esqueci o nome do jogo agora, porque é um esporte que a gente quase nunca vê, né? Só nessas Olimpíadas. E aí, esse da bocha e esse aí é só para aproximar. Só que o golfe, que é um esporte de precisão também, tem que acertar o quê? O buraco. Então, no golfe tem 18 buracos, o oficial, tá? E aí, com o taco, vai batendo na bolinha
até ela chegar. Parece com a sinuca, né, mas é bem diferente, que você não vai bater uma bolinha na outra, você bate o taco só naquela bolinha ali. O golfe, então, é um esporte realizado ao ar livre, que tem com o objetivo colocar a bola dentro do buraco, utilizando um taco nas jogadas e distribuir esses buracos pelo campo, uma grande dimensão. E para tal objetivo, o jogador deve utilizar o menor número possível de tacadas. Ok? Ok. Então, eu já falei aí do esporte de precisão. Tanto que o tiro, o arco, flecha, e tem alguns outros de tiro que os objetos estão em movimentos, também são de precisão, tá? Golfe, sinuca, bocha. E aqui não tem o nome daquele que eu falei para vocês. Ou as pessoas estão chegando atrasadas, ou estão caindo da aula e voltando de novo, né? A história do golfe, lá, do século XV. Estão vendo aqui as pessoas, nem era foto ainda, era desenho. Na Escócia se jogava, né? A Escócia faz parte do Reino Unido, que é a Grã-Bretanha. Eles afirmavam que era praticado, os historiadores, né? Por esses escoceses, e alguns acreditam que foi até bem antes disso. As primeiras regras foram elaboradas em 1744, pela Companhia de Golfistas da cidade escocesa de Edimburgo. Se vocês procurarem imagens antigas de golfe na internet, vocês vão ver que até em vitrais de igreja existiam esse tipo de jogo. E ele entrou para o quadro dos esportes das Olimpíadas, da Segunda Era, no caso, né, da Era Moderna, em 1900, também teve em 1904, tá? Só que ele não teve mais nas Olimpíadas até os Jogos no Rio de 2016. Esse cara aí é o George Lyon, ele foi campeão individual em St. Louis, se eu não me engano é na França, em 1904. Não sei se St. Louis é França. Eu acho que a de 1900 foi na França e a outra foi em outro lugar. Tá, mas foi em St. Louis. Regras básicas do golfe. Tá? O objetivo, já falei, é sair de um local determinado do campo. Esse local tem um nome, eu acho que é o green, e vai para o tee, uma coisa assim. O green é verde, né? Uma área verde onde vai começar, e aí vai. Desculpa se eu estiver falando alguma coisa errada, que depois esse vídeo vai para o YouTube e vão falar, professor, errou. Mas é porque nem tudo a gente sabe de cor, né? E eu não coloquei aqui no. Mas está ali um desenho mais ou menos do esboço de uma área aqui de jogo de golfe. E nele tem esses 18 buracos. Vence o competidor que fizer esses buracos em menor número de tacadas. Ou o que alcançar o final primeiro, depende da regra que for utilizada. O resultado depende, inclusive, do esforço individual, exclusivamente, do esforço individual de cada golfista. Eu acredito que ele passou tanto tempo fora das Olimpíadas porque é um esporte caro, porque você não usa só um taco e uma bolinha, você usa um conjunto de taco muito caro, e um taco é para precisão, outro taco é para distância, outro taco para velocidade, tem luvas, tem sapatos, às vezes utiliza o carrinho, o local onde você joga, além de ser muito grande, é caro para você participar daquela área ali, né, para você ser sócio. Então, não é todo mundo que pode treinar, mas hoje em dia as coisas estão mais disponibilizadas para todos. Pode ser jogado individualmente, em grupos de 2, 4 jogadores, tá? E a técnica de movimento do corpo e do taco é fundamental para conseguir, então, superar obstáculos. Por exemplo, eu quero alcançar um buraco, mas tem um arbusto, uma moita no meio, então eu tenho que fazer com que a bola suba para depois cair lá do outro lado. Se tiver um laguinho também tem que ser com muita força, porque a bola ultrapassa. Então tem toda uma técnica, ok? Agora nós vamos falar dos esportes de marca. Alguém tem alguma dúvida sobre os esportes de
precisão que queira falar? Eu tenho dúvida. Diga. Tipo esse aí, o disco aí e o martelo aí, como a pessoa se concentra tanto para lançar e fazer aquilo lá, o que ela está fazendo? Esse vai ser do esporte de marca, tá? Mas realmente é muito treino. Tem atleta que chega a treinar 8 horas por dia. Por isso que ela recebe dinheiro do patrocinador e no dia da competição, normalmente ela está com o nome do patrocinador em algum lugar da roupa, dependendo da competição e da regra da competição, ele pode fazer isso, ou ele pode fazer propagandas para essa marca e receber o salário dele para treinar, para ganhar. Então, por exemplo, se eu corro e a Nike me patrocina, eu faço algumas propagandas correndo para a Nike, mostrando Nike, dizendo como ele é bom e tal, aí o atleta ganha esse salário. E ganha também equipamentos, porque eles não pagam só em dinheiro, eles podem também te pagar com vários tênis para você treinar, com roupa, depende da marca que está patrocinando a pessoa, tá? Então, eles treinam muito, muito, muito mesmo, porque além deles terem que treinar a técnica perfeita para que o arremesso saia bem certinho, eles precisam treinar a força e a direção, porque imagina, eu vou ampliar depois essa imagem para vocês verem melhor, o martelo, o disco e tal. O martelo e o disco, como o atleta gira muito rápido, ele pode jogar para um lado que não é o correto, pode atingir um árbitro. Já houveram vários acidentes com isso nas competições. Então, tem como se fosse uma gaiola, né? Uma grade ao redor ali, então ele tem só um espaço pequeno para acertar, né? Como se fosse um gol mesmo. Se ele bater na grade, aquele arremesso está perdido. A gente chama que queimou o arremesso, né? Ou o lançamento. Agora, o dardo e o peso, como o dardo eu só corro para frente e arremesso, eu não tenho grade. E como o peso, ele não vai tão longe, porque eu estou usando só o impulso do meu braço daqui do pescoço para frente, eu não preciso de tanto espaço assim. Mas pode acontecer também acidente com o arremesso de peso, porque ele não tem a grade, tá? Alguns arremessadores de peso fazem 2 giros antes de arremessar. Então, imagina, se eu não treino isso direito, eu jogo o peso para o outro lado, certo? Mas eu quero saber se alguém tem alguma pergunta sobre o esporte de precisão, especificamente do golfe. Tá tudo certinho? Vocês entenderam tudo? Quando chegar lá na atividade de marcar lá no Google Forms, quem não fez ainda, vai saber fazer? Porque assim, vocês ficam falando, eu queria que o grupo tivesse aberto para a gente bater papo, para a gente conversar, para a gente perguntar, mas aí na hora da aula ao vivo, pouquíssimos participam. E os que participam eu já até conheço quem são, né? Os outros ficam olhando para o tempo, eu acho. Ou dormindo, jogando videogame, porque eu sei como essas coisas funcionam, tá? Então, de vez em quando, Oi, diga. Eu não tenho nenhuma pergunta, mas se no caso, na hora eu tiver alguma dúvida, eu estudo um pouco sobre o caso, sobre o assunto. Mas assim, quando você está ouvindo falar e você vê que faltou alguma coisa, ou você não entendeu certas coisas, você precisa falar, não, professora, repete aquela parte, fala isso de novo, entendeu? Porque isso é muito importante para o professor, senão a gente fica achando que vocês sabem tudo. E não é o que eu vejo na hora que eu verifico a correção do Google Forms. Só vou colocar a correção do Google Forms na quinta-feira que vem, ou na quarta ou na quinta, porque é o tempo que vocês vão ter para fazer o portal, para responder, tá bom? Eu abri de novo o chat porque teve gente que entrou depois e não colocou o nome ainda. Então, tá liberado para quem não entrou agora, entrou depois que eu fechei o chat. Vocês entenderam? Aqui não tem, por exemplo, eu não tenho no Google, no Meet, né, que é esse tipo de reunião, meet.google.com,
.google.com, não existe os emojis. Então, o que eu tenho é só o chat, para vocês dizerem, ok, tudo certo, estou vendo, não entendi, e o áudio, entende? Porque no Zoom, por exemplo, eu falo, entenderam? Bota joinha, aí todo mundo clica no joinha e fica a mãozinha assim no lado, no cantinho da tela. Mas aqui a gente não tem como fazer isso. Então, eu preciso que vocês me deem o retorno. E aí, às vezes, eu deixo o chat aberto, e acontece de alguns alunos, não são todos, mas tem um ou outro, que fica, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei o quê, tchau, não, sim. E hoje teve até um bom dia, Zé Ruela. Então, não é uma coisa legal de estar salvo no meu chat, entende? Porque ele fica salvo para mim. Isso é a prova depois, quem foi que fez o quê? Ó, olá, pessoal. Chat somente para nome, série e turma, ou se eu perguntar alguma coisa, se vocês quiserem tirar dúvida. Deu para entender? Continuando. Talvez agora a dúvida, eu acho que é o Samuel, né, Samuel, que estava falando comigo ainda agora? Sim, senhora, era eu. Era, Samuel, Eu já reconheço a voz, tá vendo? Dos alunos que participam da aula. Ele tá com uma foto, tá longe, eu não tô vendo, tá com o nome, acho que da tia, mas eu sei quem é. Que eu já vi, já ouvi ele em outras aulas. Então, se vocês não conversam comigo, não tem esse feedback, como eu vou saber quem são vocês? Se vocês estão entendendo, se vocês estão aprendendo, tá? Me ajudem a conhecer vocês também. Não fica só eu falando, a aula fica muito enfadonha. Mas voltando aqui ao assunto, o esporte de marca é aquele que eu tenho que alcançar uma marca. Pode ser uma marca de tempo, uma marca de peso, uma marca de distância, né, metros. Então, eu tenho aí atletismo, natação, vela, triatlo, levantamento de peso, automobilismo. Todos são exemplos de esporte que eu tenho que alcançar uma marca, seja ela em termos de peso, quanto maior o peso que eu levanto, em termos de metragem, quanto mais longe, quanto mais alto eu saltar, e em termos de tempo, quanto mais rápido eu chegar, como natação, triatlo, atletismo, vela e etc. Entenderam? O atletismo tem vários movimentos, e isso, olha aí, muito bem. A filha da Roneila já falou, a Maria, né? Viu? Só uma vez que falou. Maria Clarice. Você gosta de Maria, de Clarice ou de Maria Clarice? Clarice. Ótimo. Então tá, Clarice, vamos lá. O atletismo, então, ele é feito de movimentos simples, básico, como correr, saltar e lançar. Ele é o esporte, eu acho que eu vou colocar aí para vocês, não tenho certeza, mais antigo que se tem notícia no mundo. Por quê? Desde que o homem foi criado, né? Porque eu acredito na criação, não na evolução. Mas a gente sabe que ele precisava correr de certos animais, correr atrás de alguns animais para caçar, para comer, arremessar objetos para pegar esses animais, né? Como arremessar uma lança, por exemplo, uma pedra para acertar esse animal, para se alimentar. Ele tinha que correr, ele tinha que saltar um lago, ele tinha que saltar uma pedra, um tronco. Então, são movimentos básicos do ser humano. Professora? Oi. A senhora é evangélica? Sou. Eu também sou. Tá certo. Então, assim, quando a gente... mas tem evangélico que não acredita na criação, né? Acredita, mas falou na evolução, começa a concordar. Então, mas tudo bem. As duas são teorias, tá, gente? Nenhuma das duas estão comprovadas cientificamente, e todos os dois estão tentando até hoje comprovar. Mas eu prefiro acreditar no criacionismo. Principalmente depois do dilúvio, as pessoas tinham que se virar para correr e comer, porque não tinha mais plantação, né? Foi tudo destruído, então só sobrou os animais, e os animais se espalharam pela terra, mas eles precisavam comer alguma coisa. E aí vamos lá. Os gregos, e acredito que outras civilizações anteriores, começaram a fazer isso como competição. Porque vocês sabem que desde criança, um fala assim, bora ver quem corre primeiro, bora ver quem chega primeiro, não é assim? Então, isso é natural do ser humano. Então, bora ver quem acerta, bora ver quem pula mais longe, bora ver quem pula mais alto. E isso virou um esporte, e os gregos, inclusive,
usaram nas primeiras Olimpíadas, lá em não sei quantos, 600 e tanto antes de Cristo, eles já realizavam essas atividades como competição, apesar de ser natural do ser humano. E aí, parte das provas, elas começaram com poucas provas e depois foi aumentando, né? Colocando cada vez mais coisas na competição. Mas, hoje em dia, elas são divididas em 2 tipos: provas de campo e provas de pista. Hoje nós vamos falar de algumas provas de campo. As provas de pista são todas as corridas. Falou que a corrida longa, curta, média, de obstáculo, de revezamento, tudo é de pista. Ah, professora, mas corre na rua, né? Corrida de rua? Também algumas são chamadas de corrida de rua, né? Até a marcha atlética, mas algumas delas nas Olimpíadas, por exemplo, terminam na pista, então é chamada de prova de pista. Aí, quando eu pergunto na prova, quais são as provas de campo do atletismo? Tem gente que responde futebol, handebol. Não façam isso, tá? Provas de campo, estão lendo aí na tela? São lançamentos e saltos. São só essas 2 provas de campo. Lançamento e salto. Por quê? Porque normalmente elas são realizadas dentro do campo que fica dentro da pista. Aproveita-se aquela área da pista lá, a pista é mais ou menos oval assim. Eu fiz o desenho para o 6º ano, mas vocês estão vendo de campo, então eu não coloquei. Então, essa pista, ela vai ser mais ou menos de forma elíptica, né? E você vai ter aqui dentro um espaço vazio. Aproveita-se esse espaço vazio para fazer as provas. E, normalmente, ali dentro já coloca um campo de futebol e outras coisas mais. Então, o nome ficou provas de campo. Mas as provas de campo do atletismo são os lançamentos e os saltos. Como o 7º ano, esse ano, vai estudar lançamentos, nós temos 4 lançamentos. Tem 4 saltos também, mas são 4 lançamentos que vocês vão ver hoje. O de disco, o de martelo, o de dardo e o de peso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu toda hora querendo pegar o mouse e tirei o mouse. Mostrar aqui para vocês mais de pertinho a imagem das pessoas fazendo o exercício. Tá? Deixa eu aumentar mais, que eu acho que dá para aumentar. Estão conseguindo ver tudo? Sim. Ficou bom aí para ver? Ó, esses são os lançamentos. Apesar de que alguns deles são chamados de arremesso, mas a gente bota uma categoria só lançamento, ou lançamento e arremesso. Deixa eu ver se alguém está tentando entrar na aula. Alguém levantou a mão, eu ouvi um barulhinho. Não? Olha, quais são as características, que é o que eu vou pedir lá no Google Forms. Lá vai ter o desenho dos equipamentos, tá? Não dá para ver direitinho o equipamento aí, mas quando vocês baterem o olho no desenho lá na pergunta, vocês vão falar, esse é o disco. É um disco, tá? De ferro, 1 quilo para as mulheres, 2 quilos para os homens. Não importa o tamanho ou o peso das mulheres, é sempre 1 quilo. Estão vendo aqui a gaiola que eu falei, ó? Né? A área aqui que fica ao redor de onde a atleta vai arremessar, tá? A roupa, o uniforme tem algumas regras, mas alguns usam short, curto, outros mais longos. Dependendo do frio, pode ser até uma coladinha, igual essa moça está aqui, no dardo. Uma moça, um rapaz, não sei. Os equipamentos dos pés também tem algumas regras, mas alguns deles têm trava, né? Porque você precisa estar travado para não escorregar no chão, alguns deles, né? E quando vai e tem que ter esse número aí que sempre fica na camisa, ou coloca com alfinete, ou coloca com velcro, e eles colocam ali com o nome, normalmente, a sigla do país, se for internacional, e o número que o jogador recebeu ali naquela competição, conforme a inscrição dele, ok?
O dardo, então, o lançamento do martelo é uma esfera, tá? Que ela fica fixada. Vocês estão vendo meu mouse? Ó, a esfera tá aqui. Dá para ver meu mouse? Dá. Sim. Hã? Sim. Aí aqui é a esfera, aqui eu tenho uma corrente ligada a uma argola, uma empunhadura, que a gente chama, onde o atleta segura com as duas mãos. Ele vai girar esse martelo, alguns de vocês já devem ter visto isso na TV, eles fazem um giro muito rápido, eu coloquei para vocês também um vídeo que vai mostrar isso aí, e ele é arremessado entre esses dois postes aqui, porque o resto é gaiola para não bater no árbitro que está aqui pelo lado, para ver se ele não pisa nessa linha, porque ele só pode pisar até aquela linha ali do círculo. Ele arremessa, né, ou ela, e isso vai longe. O peso do martelo e do arremesso de peso é o mesmo, com a diferença que tem uma corrente e uma argola no martelo, então deve ter alguns gramas a mais, tá? Quando a gente faz esse arremesso, as mulheres, ó, eu acredito que aqui é um homem, é uma esfera maior, e para a mulher é uma esfera menor. Para mulheres tem 4 quilos e alguma coisa, e para os homens 7 quilos e uns quebradinhos, bem pouquinho nessa diferença aí, tá? Ela é normalmente feita de ferro mesmo. O disco também, provavelmente, é o de ferro ou de alumínio, contanto que tenha 1 quilo. Tem as medidas certinhas, tem todas as regras. É tanta regra no atletismo, que não tem como uma pessoa decorar, tá? Eu gosto muito do atletismo, primeiro porque é um esporte individual e, como tal, as pessoas são responsáveis pelas próprias marcas. Então, se ela errar, foi ela que errou, se ela acertar, foi ela que acertou. Se ela fizer tudo certinho, perfeito, foi ela que fez. O dardo, gente, ele é uma lança, tá? A lança das mulheres é um pouco menor e um pouco mais leve, tem em torno de 600 gramas, e para os homens tem em torno de 800 gramas, então não chega nem a 1 quilo essa vara. Ela, normalmente, hoje em dia, ela é feita de fibra de carbono, tem um lugarzinho onde você segura para não escorregar, e essa ponta, ela tem que atingir em primeiro lugar lá no solo, tá? E aí, se ela atingir primeiro, mesmo que ela não fique cravadinha, que ela caia e deite no chão, mas a ponta tem que ser a primeira a tocar no solo. Alguém tem alguma dúvida sobre os equipamentos, sobre as provas de lançamento? Professora, quantas regras tem só num jogo desse? No atletismo, são muitas. Eu não sei mais quantas páginas são, porque, primeiro, cada esporte desse tem uma medida, um peso, uma área, o número de árbitros, o tipo de uniforme, o tipo de calçado, o que a pessoa pode e não pode fazer. Então, é muito detalhe. Isso são só as 4 provas do arremesso. Temos mais 4 saltos, e cada uma delas tem categoria feminina e masculina. E ainda tem as corridas, que são muitas, muitas, muitas. Tem 100, 200, 400, 800, acho que tem 1.500, 3.000. Corrida com barreira, corrida com obstáculo. Com barreira tem 100 para mulheres, 110 para homens. 200 e 400 para homens e para mulheres. Então, são muitas. Agora, tu imagina a medida da barreira, a altura da barreira, o tamanho do pé da barreira, o tamanho da pista, o tamanho da linha que a pista tem que ter, tudo bem detalhadinho. Então, para ser um árbitro de atletismo, você tem que estudar muito. E, normalmente, você se especializa. Eu vou ser árbitro do arremesso de dardo, então eu tenho que saber só arremesso de dardo. Entende? Ave Maria. Porque é E muita ela coisa. venceu a alma de até desistir desse esporte. Mas para praticar ele não é difícil, né? Ele só tem que ir lá e correr. E saber que não pode sair da raia, ou a hora que pode sair da raia. É esse tipo de coisa. O árbitro tem que ser mais especialista. Mais alguma dúvida, alguma informação, alguma curiosidade que vocês já viram? Eu não. Não? Ok.
Então, vamos continuar. Eu vou reduzir aqui para mostrar. Ih, minha tela não quer reduzir? Qual é o problema dela? É o meu computador que está devagar. Eu vou parar de compartilhar e compartilhar de novo. Acho que esse é o jeito. Ih, minha gente. O negócio deu bug aqui. Vamos lá. Não era para eu fechar. Fechei o outro também. Não acredito. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Em vez de eu trocar de página, eu fiz foi fechando. É porque ele ampliou e não quis mais desampliar. Quis ficar grande, forte. 7º ano. Monotrilha. Pronto. Agora vamos compartilhar. Ainda bem que eu não fechei a aula. Daqui a pouco eu fechava a aula. Continuando, então. Daqui a pouco começa a aula do 6º. Parte das provas de campo são os arremessos. Já falamos de todos eles. Aqui eu coloquei para vocês 2 links, tá? O link do golfe, para vocês entenderem melhor. Vocês vão, depois que assistir o link do golfe, vão pegar o caderno, ou na hora que estiver assistindo, vai dando pause e vai escrevendo 5 tópicos de informações que vocês aprenderam com esse vídeo. Então, coloca lá, número 1, o golfe é jogado assim, assim, assim. Número 2, a história é isso. Número 3, coloca 5 tópicos sobre o golfe. E o segundo link vai falar sobre os arremessos. Então, eu vou pegar cada arremesso e vou escrever um resumo de cada arremesso. Entenderam? Alguma dúvida nesse sentido? Isso aí é a parte que vocês vão fazer. Eu não. Quem quiser tirar print, não tem como ir no portal logo, ou prefere ir direto no YouTube, copia o link, eu tiro um print do link. Vocês não vão conseguir acessar pelo print. Lembra que tem que ir no YouTube digitar esse monte de letra lá. Igual tá aí, maiúscula, minúscula, número, interrogação, tudinho. Essa letra vermelha é, professora? Não, as azuis. É o link para entrar no vídeo do YouTube. Depois que você entrou no vídeo do YouTube, as letras vermelhas estão indicando que é o que você vai fazer no caderno. Tudo que eu faço com letra vermelha na trilha é trabalho para botar no caderno. Oi. Faça. Eu não acesso o portal do aluno, então eu vou ver isso no YouTube, então eu vou copiar. Isso, aí você copia do jeito, você tirou o print da tela já? Já sim. Pronto, aí você vai copiar do jeito que tá essas letrinhas aí, na barra de endereço. Tá? Então eu tenho que explicar cada esporte desses aí? 5 apenas? Não, no primeiro link tá falando só do golfe. E aí você vai fazer 5 itens que você aprendeu do golfe. Tá? 5 coisas que você aprendeu, ou na minha aula, ou no link, você vai escrever no caderno. Golfe, número 1, foi criado em tal época. Número 2, eu aprendi que tem tantos buracos. Número 3, é isso, isso e isso. Cada item do golfe, eu preciso de pelo menos 5. Porque se eu falar, fale sobre golfe, vocês falam, vocês não, tá? Alguns, desculpa, porque nem todos fazem isso. Mas vão escrever assim, o golfe é um negócio que tem que jogar no buraco. E não explica. Oi. Professora, tá bom. Desse jeito, a senhora acaba com os alunos, professora. A foto. Tá, mande a foto quando concluir. E o do atletismo, você vai explicar os 4 arremessos que eu expliquei agora. Não precisa ser tudo que eu expliquei agora. Mas você coloca lá, arremesso de peso, é uma esfera assim, assim, tantos quilos para homem, tantos quilos para mulheres, quem jogar mais longe vence. Arremesso de disco, é o disco assim, 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 aí vai escrevendo. Então, são 2 atividades no Amplie Seu Conhecimento. Um vídeo você vai assistir e colocar 5 coisas que você aprendeu.
e do outro vídeo você vai explicar os 4 arremessos. Mais alguém quer perguntar? Professora, posso escolher os esportes dessas imagens? Não, é o esporte que está no link, tá, Samuel? Então eu vou falar sobre o golfe e depois o outro é qual? O arremesso? Arremesso do atletismo, tá bom? A parte em vermelho aí, ele está explicando o que é para você fazer de cada um deles. Você ia falar, Wandes? Ou Wandes, eu não sei. Maria Clarice, A quer senhora falar? falando sobre a resposta. Mas não dá tempo de vocês escreverem, de qualquer forma, vocês vão ter que assistir o vídeo. Aí dá pause no vídeo, escreve mais um pouquinho, volta. O YouTube é bom por isso, vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem. Tá? Continuando a nossa trilha, que nós já estamos acabando, senão a gente não vai embora hoje. Praticando. O que vocês vão fazer? Fazer um jogo de golfe. Samuel falou que já faz lá no quintal dele. Então, vocês vão fazer um cabo de vassoura, um retalho de madeira, ou só o cabo de vassoura. Eu coloquei, inclusive, um link aqui embaixo, estão vendo? Quem quiser tirar print, tira também. Esse link, ele vai te levar para um vídeo que está ensinando a fazer um mini golfe em casa, com caixa de papelão, com um pedaço de madeira e um pedaço de papel, e aí você vai bater, a bolinha pode ser bola de tênis, bola de desodorante, rolon, você tira aquela bolinha, né, o desodorante rolon, bola de frescobol, e aí você vai fazer o exercício. Eu não coloquei aqui, mas aqui, ó, realize a atividade do vídeo. Você pode também fazer o seu próprio vídeo, tirar fotos e me enviar. Professor, eu fiz isso, eu consegui brincar, eu fiz assim, só deu para fazer isso, ou não deu para fazer isso, tá? Eu preciso das respostas de vocês, esse não precisa ser no caderno, esse pode ser via WhatsApp. Ok? Tiraram o print, todo mundo? E para arremessar, vocês vão fazer também outra brincadeira para arremessar o peso e o martelo. Vocês vão pegar um saquinho, né, colocar areia dentro, amarrar, bota dentro de uma meia, né, mais ou menos 150 gramas, 250 gramas, amarra bem amarradinho para não cair, para não derramar terra, né, e vai fazer essa bola, essa pelota aí, e vai tentar arremessar o mais longe possível. Pode ser de papel também? Pode, mas aí vai ficar leve, ou você coloca alguma fita adesiva para ficar bem fixo, marca o local de onde você vai arremessar e até onde o arremesso vai. Se você quiser fazer igual o martelo, né, para girar, você amarra uma fita, um pano, um saco plástico para que essa bola fique pendurada ali para você girar, segurando pelas alças e arremessar também para ver quem é que joga mais longe. Muito cuidado para não atingir seus coleguinhas, seus irmãozinhos, seus pais, a louça da mamãe, tá? Faça num lugar amplo que você possa arremessar sem risco de atingir alguém. E aqui está o nosso link do Google Forms. A galera que não entra também pode tirar print, que através, se você digitar esse link lá na plataforma, ou lá na barra de endereço, lá, né, onde eu coloco www, você digita desse jeito aí, https://forms.gle /v minúsculo, V maiúsculo, G maiúsculo, e assim vai. Até o 8. Chegou no 8, você dá Enter, você vai entrar direto no Google Forms e responder, sem precisar entrar no portal. Porém, lembrando que vocês precisam entrar. Combinado? Sim. Alguma dúvida? Não. Não. Nenhuma pergunta, nenhum detalhe, porque depois Não. vocês ficam me perguntando no WhatsApp. Professora, Hum, eu não entendi. Você chegou bem depois, né? Sim, eu cheguei agora porque minha mãe estava fazendo um negócio importante no celular. Aí eu Tá. não consegui entrar mais cedo. Você tem acesso ao portal? Sim, Então, acessa, baixa a trilha, dá uma lida na trilha para entender tudo que foi dito hoje na aula,
tá? Assista os vídeos que tem lá. Quando você baixa a trilha, como ele está em PDF, quando você passa o mouse ou o dedo em cima do link, você pode clicar direto nele. E ele já manda você direto para lá. Oi? É como entrar no Google Forms, porque a minha tia não sabe entrar no Google Forms. Você abre uma página na internet, de preferência no navegador Google Chrome. Pode ser computador, pode ser no celular. Clica naquela bolinha, sabe aquela bolinha vermelha, amarela e verde, com a bolinha no meio azul? Sério? Pois é, aquilo ali é o Google Chrome. Quando você clica, vai ter um lugar lá em cima para digitar o endereço que você quer pesquisar, que você quer entrar, certo? Sei. Aí você digita tudo aquele que eu mandei tirar print. Você tirou print? Não. Pode botar aí? Eu bater o print? Pode. E aí você vai digitar todas aquelas letrinhas. E aí, quando digitar, ela vai entrar. Mas tem que ser do jeito que está aí. Letra minúsculas e maiúsculas, tá? Se baixar do portal, basta você clicar com o dedo em cima ou com o mouse. Se for touchscreen, é com o dedo. Já? Tá. Posso tirar? Esses links aqui de baixo é da nossa aula, né? 8 horas quando é o pessoal da manhã e 2 horas o pessoal da tarde. E, falando nisso, eu tenho 4 minutos para entrar na outra aula. Então, eu vou tirar uma foto com vocês. Liguem as câmeras, por favor. Vou desligar a gravação, mas não saiam ainda. Quem for depois assistir lá no meu canal, não esquece de deixar o like, compartilhar, comentar, tá bom? Que é bom até que eu sei o que vocês estão querendo que eu faça melhor ou que eu deixe de fazer, tá bom? Era isso, 1 minuto parando a gravação. Tchau, tchau, mas não sai.